Boa noite, queridos, graça e paz. Boa noite. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Queridos, o tema de hoje está aí na tela já. Alegria, uma marca da vida cristã. Repita comigo. Alegria, uma marca da vida cristã. Antes da gente ler o texto de hoje, eu quero fazer uma breve dinâmica, uma rápida dinâmica aqui com você, tá? Não vai ser um minuto de conexão, mas pegue aí o seu celular, o seu smartphone e abra aí o aplicativo da sua câmera. Abra a sua câmera, tá? E por gentileza, se não for um incômodo, eu gostaria de pedir para você tirar uma selfie sua, tá? Aí você faz da melhor forma possível, de forma discreta. Eu quero tirar sorrindo, do jeito que você quiser, fica à vontade, tá? Tira uma selfie bem bonita. Você que está sem o seu celular, tira uma selfie aí da sua alma aí, tá? Assim. Glória a Deus, queridos. Agora não guarda o celular. Olha para essa foto aí agora. Olha para essa foto que você tirou sua. Você conhece essa pessoa aí? Você conhece? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Olhando para essa pessoa, você está olhando para essa foto, para essa pessoa. Que nota você dá para a alegria dessa pessoa? Em uma apanhada aí de 5 anos, que nota você dá para a alegria dessa pessoa de 0 a 100? Olhe para ela aí, olhe para o semblante dela. Responda só para você, não precisa falar em voz alta não, tá? Você deu a nota aí? Amém? Eu creio em nome de Jesus que até o final dessa mensagem essa nota vai melhorar. Glória a Deus. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Está em Mateus capítulo 13, versículo 44. Só uma perguntinha. Você lembra da nota que você deu, não lembra? Guarda aí, tá? Vou perguntar no final da mensagem. Mateus capítulo 13, versículo 44. A parábola do tesouro escondido. Eu quero ler esse texto, irmãos, e tem alguns dias que esse texto tem assim circulado as artérias do meu coração com mais frequência, né? Então, quem anda mais próximo a mim observou que eu tenho citado um pouco desse texto. E diz aí, olha, acompanhe comigo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, repita comigo, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos, é muito interessante esse texto, né? Jesus está contando essa parábola, é a 5ª parábola de 7, se eu não me engano, a 4ª aí do capítulo 13. Então Jesus está fazendo essa comparação com o reino, né? Ele está fazendo algumas comparações. E é interessante essa comparação, a parábola é isso, né? É o termo grego, parábole, quer dizer o quê? Comparação. Então Jesus se utilizava muito disso, de parábolas. E ele está fazendo agora uma parábola, ele conta essa parábola do reino. E é muito interessante que nos tempos antigos não se tinha bancos, né? Bancos para a pessoa guardar o dinheiro. E era muito comum que as pessoas guardavam seus tesouros ou debaixo da cama, né? E se ela quisesse deixar um negócio mais seguro, essa pessoa ela escondia, enterrava no campo. Aqui e acolá a gente ouve alguma história desse tipo, né? Tipo, fulano estava em teu lugar, pulou o terreno de não sei quem e achou um tesouro, alguma coisa, moedas, ouro, não sei o quê. Mas era muito comum nos tempos de Jesus, na antiguidade, né? Isso acontecer. E o que acontecia, gente? Essa pessoa que escondia o seu tesouro, né, ali na terra, provavelmente o pai ali, né, o patriarca da família, ele ia esconder em um lugar um pouco de difícil acesso. Por quê? Porque os ladrões deduziam já que era uma prática comum, né? A pessoa ele não ia guardar em um lugar fácil. E era muito comum também que o pai ou a pessoa que guardou esse tesouro, escondeu esse tesouro, ele não contasse para ninguém, nem para a família, porque em caso de sequestro,
ou né, de extorsão, olha, cadê? Então o pai, para proteger a família, ele mesmo escondia. Né? Ele ia lá, buscava um lugar bem discreto e tal, escondia o tesouro. Só que também era comum de acontecer. Às vezes, esse sujeito, ele não... O que acontecia? Ele poderia morrer, poderia sofrer um acidente, sei lá, morreu, poderia ter sido assassinato, né? E o que acontece? Esse cara não tinha falado para a família onde estava o tesouro. Então ninguém sabia mais, né, onde estava o tesouro. Era muito comum isso acontecer. Né? Esses dias eu acho que eu vi uma notícia de um cara que ele perdeu a senha dele de Bitcoin. Alguém viu essa notícia? Hoje o Bitcoin vale uma fortuna, né? Então imagina como que tá a cabeça desse cara, né? Meu Deus, cara, eu não lembro mais a senha e tal. Mas voltando a essa história, né? Então Jesus conta essa parábola e esse cara, né, que acha esse tesouro, muito provavelmente, talvez a gente não sabe se esse campo já estava passando de geração. E esse cara provavelmente estava arando a terra, né, trabalhando ali, e ele se esbarra com esse tesouro. E aí, aqui a gente poderia caminhar o nosso sermão para a parte muito assim do reino dos céus e tal, mas eu também quero destacar a questão da alegria, porque Jesus ele vai dar esse destaque, que esse sujeito ele fica extremamente alegre, não é verdade? Ele fica extremamente alegre. E ele tem o entendimento que esse tesouro que ele encontra é tão precioso que ele vai e vende tudo que ele tem para se apropriar daquele campo por conta do tesouro. E aí, gente, a igreja ela tem algumas marcas, né? Quando nós olhamos para a igreja ela tem a marca do amor, sim ou não? A igreja tem a marca da compaixão, da fé, da ousadia. Nós somos uma igreja de fé e ousadia, amém? Amém! Então a igreja tem algumas marcas, e uma delas é a alegria, gente. A alegria é uma marca do povo de Deus. O povo de Deus é alegre, amém? O povo de Deus é um povo alegre. Então, se porventura alguém falou para você, esse pessoal da igreja é um povo chato, é um povo quadrado, é um povo atrasado, ou se porventura você viu alguém aí, rapaz, eu sou crente, aí você olhava para essa pessoa, rapaz, ele é crente, mas o bicho não dá um sorriso, é uma cara ranziza, é um cara chato, é uma pessoa chata, desconsidere isso, porque isso não é uma marca de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, ele é alegre, amém? Amém! Ele carrega a presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 14, versículo 7, o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então vamos para o primeiro ponto dessa mensagem aqui, queridos. Está aí na tela, o primeiro ponto, alegria transbordante. É uma evidência de quem se apropriou do reino dos céus. Amém? E aí, olha só, como não se alegrar, né, gente? Como não se alegrar? Esse sujeito, ele, ao se deparar com o tesouro, e ele compreende, né? O que é o tesouro na parábola, gente? O tesouro é o quê? O reino dos céus, lembra? O reino dos céus é semelhante, aí Jesus vai construir toda a narrativa. Então, esse homem, ele compreende o tamanho e o valor daquilo que ele achou, daquele tesouro. Ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. Quando nós compreendemos, queridos, né, o valor do reino dos céus, a preciosidade de Cristo, do seu evangelho, nós estamos dispostos a abandonar, a se desfazer de tudo para se apropriar do reino. E aí, uma característica, né, e uma evidência é que nesse processo, nesse encontro, a alegria é uma evidência que de fato você compreendeu o valor do reino. Então, veja, esse homem, ele fica extremamente alegre e ele vai, a Bíblia diz, Jesus conta que ele vende tudo, repita comigo, tudo que ele tinha. Então,
nada do que ele tinha, né, nada do que ele possuía tinha mais valor do que aquele tesouro. Deixa eu falar uma coisa para você. Nada do que nós temos é mais valioso do que o reino dos céus. É por isso que o reino de Deus, ele é digno da primazia da nossa busca. Né? Jesus falou o quê? Buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Por quê? Porque ele é mais valioso do que tudo que possuímos. E Jesus continua, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Então, queridos, esse é o destaque para esse homem que encontrou o terreno. Ele fica extremamente alegre. Né? E aí, tem muitas pessoas, muitos estão calculando agora, na sala da tristeza, que aquilo que ele pertence, né, talvez seja mais precioso do que o reino. Ele está calculando, né, ele está fazendo essa comparação. O que eu possuo? Será que... Deixa eu dar um exemplo. Existem pessoas agora, nesse momento, gente, que ela está na sala da tristeza. Por que eu falo sala da tristeza? Porque lembra do cara que achou o tesouro e ele compreendeu que era mais valioso? Ele ficou extremamente alegre e ele não calculou, ele vendeu tudo que ele tinha. Infelizmente, existem pessoas que estão agora, nesse momento, pensando, poxa, mas se eu for para esse negócio de igreja, se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar isso. Talvez os meus prazeres são tão preciosos, e ele fica calculando. Poxa, será? Eu vou ser. Tem alguns que falam assim, né? Ser da lei dos crentes, né? Eu vou ser crente, mas eu vou ter que deixar de fazer esse jogo sujo. Como que a minha empresa vai prosperar? Quantas pessoas que eu já vi, tá? Não estou falando de ninguém aqui, mas já vi um tempo atrás. Quantas mulheres, isso aqui, por favor, não estou falando de ninguém, nem de João Pessoa, mas um tempo atrás, não foi só um caso, mas de mulheres que não queriam casar, preferiam viver na fornicação, porque ela considerava a pensão que ela ganhava do falecido algo mais importante do que sua santidade. Talvez você conheça algo parecido. Mas quantas pessoas estão tristes, olha, fazendo essa incompreensível comparação. Meus queridos, o reino de Deus, ele é mais valioso do que tudo que possuímos. Cristo é o nosso bem mais precioso. E quando nós compreendemos isso, nós estamos dispostos a deixar tudo para trás. Glória a Deus. Veja um exemplo aqui bíblico, olha. Acompanhe comigo na tela, Mateus capítulo 19, versículo 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, esse versículo é muito triste, né, pastora? Um jovem que conhecia a lei, um jovem que chegou para Jesus, mestre, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus fala, não adulterarás e tal, né? Obedecer a palavra, a lei. Aí eu já tenho observado tudo isso, o que me falta, Aí Jesus, quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres. Quando Jesus toca nesse assunto, quando ele toca nessa ferida, o homem sai triste, né? Com as sandálias da tristeza, porque ele não compreendeu o tamanho valor, ele não compreendeu o valor daquela pessoa que estava falando com ele. E ele saiu triste. Quantas pessoas não estão nessa sala da tristeza, calculando, poxa, eu abri mão das minhas propriedades, dos meus bens para seguir Jesus? Então, queridos, olha só um exemplo bíblico, né? Então, nós precisamos entender e compreender a preciosidade do reino. Então, nesse sermão, nós vamos construir um entendimento do que é uma verdadeira alegria, gente. Alegria não é o resultado das coisas boas que nos acontecem.
Alegria é algo mais profundo, né? Alegria no seu original, né? Ela significa realização, satisfação, né? Então é algo mais profundo e a gente vai construindo isso aqui agora. Deixa eu dar um exemplo para ver se a gente compreende mais esse valor. Imagine, né? Imagina comigo. Digamos que, na verdade, é assim, ó. O homem nasce e o seu nascimento é como se fosse uma queda livre de um avião. Ele pulou do avião. E ele está em queda livre. E aí, outro sujeito aparece. Pulou também. Aí esse sujeito fala assim para ele: cara, você está sem paraquedas. Você está, né, falando, gritando bem alto por causa do vento. Você está sem paraquedas. Aí o cara coloca as mãos nas costas. Meu Deus, meu Deus. E aí ele percebe que ele está sem paraquedas. Ele estava em queda livre. E aí o sujeito que avisou para ele fala assim: se agarra aqui nas minhas pernas. O cara bem técnico, né, e tal. E ele faz aquela manobra no ar. Se agarra aqui, segura aqui. E aí aquele sujeito é salvo. Todos nós, queridos, estávamos em queda livre ao inferno. E veio Jesus, talvez veio o seu vizinho, aquele cara que pregou para você, falou: ei, você está sem paraquedas. Aí Jesus vem, se agarra aqui em mim, meu filho. E fomos salvos. Como não se alegrar, gente? É como você entrar no hospital e o médico olhar na sua cara: campeão, tem uma triste notícia, mas você está com um câncer. Daí a pessoa sai abatida, senta assim do lado, e chega um sujeito: ô campeão, você está chorando por quê? Ele fala: descobri agora que eu tenho um câncer, a minha vida vai durar pouco. E o cara: pois eu também tive um câncer, você sabia o que aconteceu? Um médico, não esse aí, mas um médico me curou. Ele: quem? Jesus! E ele pode curar você. Todos nós também tínhamos esse câncer, gente. O câncer do pecado que estava nos corroendo, nos destruindo. Chegou alguém e falou: Jesus pode purificar os teus pecados. Você pode ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Como não se alegrar, gente? Vamos dar sequência. Segundo ponto. Quem não tem raiz no coração, a alegria é de pouca duração. Veja só. Olha o que nós estamos construindo. Nos deparamos com a preciosidade do reino, do evangelho de Jesus. É alegria extrema para quem compreende, né, o poder de Deus, o poder da salvação. Mas nós sabemos também que aí a vida não para, né, pastor? Você que entregou sua vida para Jesus, na casa de paz, ou se você conhece essa pessoa, ela é da sua célula, ela vai ficar extremamente alegre, mas ela precisa saber que a vida não para. Nós precisamos saber que a jornada continua. Amém? A jornada continua. E aí nós precisamos cultivar a virtude da alegria. Veja esse texto aí de Mateus capítulo 13, versículo 19. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. A palavra de quê, gente? A palavra do reino. E não ao quê? A compreendem. Vem quem, gente? O maligno. E arrebata o que lhes foi semeado. Aonde? No coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então nós basicamente já entendemos a espinha dorsal da explicação de Jesus sobre a parábola do semeador, né? A palavra que é a semente é do reino, né? Alguns não compreendem, o maligno quer roubar essa semente, não é verdade? Mas vamos dar sequência, olha o versículo 20, né? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, logo com alegria. Com o que, gente? Alegria. Mas não tem o quê? Raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa de quê? Da palavra, logo se escandaliza. Olha só que interessante. Jesus está explicando a parábola do semeador. E a semente caiu em alguns solos. E no caso do solo rochoso, Jesus está dizendo o seguinte: a semente que caiu nesse solo rochoso, por ele não ter raiz em si mesmo, né? Essa semente, o maligno roubou, ela foi queimada, ela foi
a pessoa ficou angustiada, e aí aquela alegria foi de pouca duração. Então, quando nós não cultivamos a nossa vida espiritual, nos aprofundando na palavra, nos relacionamentos com Deus, com a igreja, com as pessoas, quando não realmente nos dedicamos a cultivar essa virtude da alegria, temos uma vida rasa, essa alegria é de pouca duração. Então, quantas pessoas estão de conferência em conferência, de profeta em profeta, né, pastor? Em busca de uma palavra. Porque ela recebe uma palavra, mas por ela não ter raiz, quando vem a angústia, sufoca e elimina a semente do coração daquela pessoa. E a tristeza dela vai embora. Então, quando nós cultivamos uma vida espiritual, nos aprofundamos em Deus, a semente vem, ela germina, ela cresce e cresce e cresce. É por isso que nós precisamos continuar cultivando um relacionamento profundo com Deus. Cultivar o nosso TSD, Tempo a Sós com Deus. Então, alguém aqui já ouviu falar sobre o bambu chinês? Eu acho que algumas pessoas já ouviu falar, né? Sobre o bambu chinês. Mas para você que não ouviu ainda, o bambu chinês, né, quando ele é semeado, ele demora em torno de 5 anos só crescendo para baixo, né? No solo e vai gerando as suas raízes, vai crescendo. E você olha assim, meu Deus, cadê esse negócio? Não vai crescer não? Esse bambu está onde? Né? E ele vai se aprofundando, as suas raízes. Depois de 5 anos, ele começa a crescer. E vai crescendo até atingir 25 metros de altura. Né? Ou seja, pode vir, meu amigo, vendaval, pode vir o que vier, aquele bambu, ele tem raiz. Então, olha, se nós cultivamos a nossa espiritualidade, nos aprofundamos, vamos criando raízes, essa alegria que recebemos após uma palavra tão poderosa, ela consegue se sobressair diante dos escândalos e das angústias. Amém? Então, às vezes o pastor prega aqui uma palavra de fé. Aí você chega no seu trabalho, aí a pessoa, olha, infelizmente essa promoção não vai dar certo para você. E daí alguém já fala, mas talvez tu não tenha tanta capacidade assim. Aí a pessoa começa a acreditar naquela palavra. Domingo ela recebeu uma palavra de fé, mas se ela não cultivar a profundidade dela em Deus, qualquer angústia, qualquer palavra de incredulidade rouba a alegria daquela pessoa. Então nós precisamos cultivar a alegria, nos aprofundarmos em Deus. Amém? Amém. Vamos para o terceiro ponto. Em Cristo, nossa alegria é completa. Repita comigo. Em Cristo, nossa alegria é completa. Aqui que a gente vai ter um entendimento mais profundo do que é a alegria, gente. Leia comigo aí João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 10 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-lhe dito estas coisas, melhor dizendo, para que a minha alegria, o que, gente? Esteja em vocês. E a alegria de vocês seja o quê? Completa. Gente, essa é a proposta de Cristo para o ser humano. Uma alegria completa. Não a alegria que o mundo dá. Não viver de forma desesperada em busca de alegrias. Eu experimento isso me dá prazer. E quando isso me deixa de dar prazer, eu vou buscar uma nova aventura. Isso aqui. E aí eu vou vivendo nesse loop de prazeres, e é isso e aquilo, e aquele vazio não é preenchido.
Mas a proposta de Cristo para nós é o quê? Uma alegria completa. Uma alegria completa. O que é, gente, a alegria? Quando Jesus fala assim, ó, a minha alegria esteja em vocês. A minha alegria esteja em vocês. Para o quê? Para que vossa alegria seja completa. Gente, uma pergunta. Qual era, em especial, no ministério de Jesus ali, terreno, qual era a principal alegria de Jesus? Alguém sabe me responder? Qual era o gozo de Jesus, a realização dele, a satisfação dele? O que era? Alguém pode me responder? Pregar. A pastora foi cirúrgica aqui, ó. Fazer a vontade do Pai. Essa era a alegria de Jesus. Então, quando você lê os evangelhos, você sempre, aqui e acolá, você vai observar Jesus dizendo o seguinte: eu só faço aquilo que o Pai me manda. O que eu falo, o que eu faço, para onde eu vou, onde eu fico, é porque o Pai tem me orientado a isso. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Felipe, lembra de Felipe? Quando Felipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Como assim, Felipe? Há tanto tempo eu estou com vocês, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, a alegria de Jesus, a realização de Jesus era o Pai. A alegria de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então, se a gente entende isso, olha, Jesus falou, a minha alegria esteja em vocês. Ou seja, se nós entendermos isso e vivermos uma vida para fazer e viver a vontade do Pai, essa alegria será uma alegria genuína e completa. Amém? Amém. Então, quando o seu prazer, quando a sua realização da sua alma, do seu espírito, quando o seu prazer é Cristo e a sua vontade, você desfruta dessa alegria completa. Glória a Deus. Então, nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Quando nós vivemos, dessa forma, o meu prazer é Cristo. Eu quero viver a vontade de Jesus para a minha vida. O que Jesus pensa dessa área da minha vida? O que a Bíblia diz a respeito dessa decisão que eu estou querendo tomar? O que a Bíblia diz, o que Deus diz a respeito desse comportamento que eu estou tendo? Quando nós buscamos viver a vontade do Pai, o gozo em nossa alma será completo. A alegria será completa. Glória a Deus. E aí, queridos, essa alegria começa a ser uma chave hermenêutica para a sua vida, para você entender, para você ter a verdadeira interpretação da realidade das coisas. Quando você desfruta dessa verdadeira alegria, você começa a se sobressair diante das circunstâncias. As circunstâncias agora não têm mais poder sobre a sua vida. Não é as circunstâncias que vai ditar os teus sentimentos. Não é mais as circunstâncias que vai falar para você, olha, é por isso que eu falei, o quanto você é alegre, dê uma nota, porque não é o quanto você está alegre hoje, é o quanto você é alegre, né? Então, quando nós temos essa alegria, nós passamos, aí tem muita gente que até não compreende, rapaz, esse cabo aí, perdeu fulano, perdeu cicrano, tá lascado, né? Na linguagem nordestina, o cabo tá lascado, mas pensa no cabo feliz, pensa numa mulher alegre, pensa numa pessoa que não desiste, pensa numa pessoa que quer ir para frente, pensa numa pessoa, né? Então, a gente começa a compreender até mesmo a palavra de Deus. Aí você olha para a vida de José, você compreende como que aquele jovem, tão jovem, agora está pego, né? Agora está diante, melhor dizendo, de uma situação que ele não tem mais o aconchego da sua casa, não tem mais o afeto do seu pai, e que afeto, né? Porque ele era mimado, né, gente? Jacó tratava José de forma diferente, era mimado, porque também era o mais caçulinha, né, ali.
Então, ele não tinha mais isso, gente. Ele não tinha mais a sua túnica. Ele não tinha mais a presença dos vizinhos, dos amigos, vizinhos, dos seus irmãos. Que irmãos, né, gente? Misericórdia. Os irmãos que o jogaram ali naquele poço. Então, a gente conhece a trajetória de José e sabe onde ele vai parar. E aí ele não tem mais a confiança de Potifar. Ele é preso injustamente. Aí ele não tem mais agora. Ele tem ele tem um sujeito que não lembra dele, né? O cara não lembra dele, que ele tinha revelado o sonho e tal, só depois. Então, a gente olha para a vida desse cara e imagina, por que esse cara não abandonou a fé? Aí o texto mesmo, em Gênesis, vai dizer que o Senhor era com José. E aí a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de quê, gente? Alegria. Então o Senhor era com José. José perdeu tudo, gente, mas não perdeu a presença do Senhor. Então, você pode perder tudo, mas se você não perder a presença do Senhor, não vai te faltar alegria. Amém? Tem gente que se perder o dinheiro, perde a fé. Tem gente que se perder um parente, um cônjuge, perde a fé. Eu conheci uma pessoa que, infelizmente, perdeu o cônjuge, perdeu a fé. Eu me pergunto, a vida espiritual dessa pessoa estava pautada, estava depositada na vida do cônjuge? Irmãos, eu falava para essa pessoa, eu não consigo nem mensurar a dor que você está sentindo, essa sua perda, não consigo. Mas eu sei que Jesus, Ele entende a sua dor. Ele perdeu a vida dele, Ele morreu na cruz para nos salvar. Eu posso não compreender, mas Jesus vai compreender. Eu posso não compreender, mas Abraão compreende. Eu posso não compreender, mas Paulo vai compreender, Pedro vai compreender. Quantas pessoas perderam tudo, mas não perderam a sua fé? Tem pessoas que se perder o carro, perde a fé. Tem pessoas que se perder a empresa, perde a fé, a alegria. Tem pessoas que se perder o Instagram, se perder as curtidas, se o seu canal do YouTube for bloqueado, se o influenciador gospel perder o perfil dele, ele perde a fé. Quantas pessoas a gente está vendo aí que chegou na igreja, artistas, e já foram dando o púlpito e o microfone para a pessoa. Não deu 2, 3 anos, a pessoa caiu e está escandalizando o evangelho. Isso não acontece, gente? Aí a gente volta para aquela área da profundidade, né? A pessoa voltou do mundo, era um artista e tal. Não sei o quê, dá teu testemunho, fala isso. A pessoa não quis sentar, pastor, na EMP. Não quis ir para a EBD, né? Algumas igrejas. Não quis aprender. E a pessoa está lá. E aí quando vem a primeira angústia, a pessoa abandona a fé. Perde a alegria. Aquilo era passageiro, porque a pessoa não tinha profundidade. E aí nós também entendemos o Salmo 23. Gente, olha só que profundo. Nós temos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, e nada me faltará. Nós temos a seguinte situação. Uma ovelha e um pastor, correto? Essa ovelha, ela sabe que tem um pastor. Essa ovelha sabe que o seu pastor a levará a pastos verdejantes. Amém? Essa ovelha, ela sabe que o seu pastor a guiará até os pastos verdejantes. Essa ovelha, ela também sabe que tem uma possibilidade dela andar no vale da sombra da morte. Amém? Ela sabe dessa possibilidade. Mas também essa ovelha sabe que ainda que ela ande no vale da sombra da morte, ela não temerá mal algum. Por quê? Porque o seu pastor é com ela. Aí você compreende o primeiro trecho do Salmo 23, o primeiro verso. O Senhor
é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Tem muita gente que já olha para esse texto e pensa, mas está me faltando alguma coisa? Mas semana passada não tinha dinheiro, não tinha comida no armário. Mas nós precisamos ler o texto completo, o salmo completo. E aí a gente compreende a verdadeira alegria. Amém? Estamos encerrando, estamos indo para o final agora. Leia comigo esse texto aí, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos estar lendo na versão NAA, tá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha só, gente, que texto profundo. Esse texto aí, irmãos, que vocês estão lendo, sabe de onde ele saiu? Da prisão, irmãos. Paulo estava preso. Ele não fala assim, gente, alegrem-se. Ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele está escrevendo aos filipenses, o mesmo pessoal que anos atrás, né, ele pregou. E aí lembra que Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem. E aí os homens daquela cidade prenderam Paulo, açoitaram, colocaram ele lá na prisão. E o que Paulo fez, gente? Lá, vocês lembram? Ele começou, junto com Silas, o seu amigo, a cantar louvores. Isso é alegria, gente. Essa é a verdadeira alegria. Olha só, capítulo 6, versículo 10 de 2 Coríntios. Vamos ler esse texto também, olha. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Gente, é pecado ficar triste? Não. É pecado viver triste. Porque entristecidos, vamos ficar em alguns momentos. Sim ou não, pastora? Sim. As dores, as lutas, as perdas vão chegar. Mas o segredo é sempre ser alegre. Glória a Deus. E aí a gente compreende, irmãos, também Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Você pode celebrar o Senhor com uma forte salva de palmas. Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é a nossa alegria. Se coloque de pé. Vamos estar cantando uma canção, estar orando, falando com o nosso Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso tesouro. Amém? Diante dessa palavra, queridos, entendendo o que é de fato a alegria. Alegria não é aquilo que me acontece de bom e é o resultado. Não, a alegria é o que Deus faz e fez na minha e na sua vida. Ele nos tirou do lamaçal de pecado, nos resgatou. Olha só, Ele nos transportou do império das trevas. Para onde, gente? O reino. Repita comigo, o reino. Você faz parte do reino, queridos. Isso é motivo de alegria. Feche os seus olhos. Vamos estar cantando essa canção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso tesouro. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo.
vezes que eu caí, Aleluia! mas eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu vaguei o mundo lá fora, Encontramos o tesouro, mas não encontrei o que tenho agora. Olha aí o teu tesouro. Eu tenho você. Quem tem Jesus se alegra. Aleluia. Só tenho você. Será que você pode se alegrar? Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Declare! Eu tenho você. Declare essa verdade. Só tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Você tem o Senhor, se alegre, se alegre, se alegre. Só tenho você. Coloca pra fora a tua alegria. Eu vaguei, Se alegre. eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Declare bem forte agora. Eu tenho você. Se alegre agora com todo o seu coração. Só tenho você. Aleluia. Só faltava eu perceber. Quantos perceberam? Aleluia. Glória a Deus.